E agora vamos saber como é que anda o mercado do boi gordo e quem chega para fazer a análise aqui com a gente da semana é Juliana Pila, analista de mercado da Scott Consultoria. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, posiciona a gente aí, como é que está o cenário, né, do mercado do boi gordo hoje, terça-feira? Fala pra gente, Juliana. Bom, Simone, nesse comecinho de semana, o mercado do boi gordo não mudou muito do que a gente conversou na semana passada, né? A gente vê agora nesse início de julho um mercado aí um pouco mais comedido, né? Um pouco mais pressionado com relação à precificação do boi gordo. Pensando aqui na Praça Paulista, né? Hoje a gente teve um recuo na arroba do boi gordo, pensando no mercado interno. A arroba está cotada em R$ 309, esse preço é a prazo. O que a gente tem visto aí nesse comecinho de julho é uma oferta um pouco mais confortável aí para o lado da indústria frigorífica na comparação com as semanas anteriores. E por enquanto, né, o escoamento, pensando aqui no mercado interno, ainda está um pouco travado. Nesse final de semana, as vendas ainda não pegaram bastante ritmo, então o mercado ele aí segue um pouco mais pressionado. Pensando aí nas outras categorias, na vaca gorda, na novilha e no boi destinado ao mercado internacional, as cotações aqui em São Paulo hoje permaneceram estáveis, mas de forma geral o mercado vem aí um pouco mais pressionado nesse início de julho. Essa pressão, então, no mercado de São Paulo, 309, o valor da arroba, né, a prazo. Agora, Juliana, a gente sempre está falando aqui, não é, em relação que o abate ele já foi recorde aí no primeiro trimestre, né, agora está diminuindo, essa curva está mudando um pouco, é um ciclo pecuário, não é? Faz parte, então, desse movimento todo, com essa demanda também aquecida, né, e essa menor oferta, aí o preço do boi gordo, então, pode acabar sendo pressionado, não é? Isso, né? Na nossa visão agora para julho, os preços eles devem ficar aí um pouco mais lateralizados, né? A gente sabe que agora, né, com as temperaturas caindo, a gente tem as pastagens, a queda na qualidade das pastagens e isso acaba gerando aí, né, uma maior oferta de animais terminados destinados ao abate. Além disso, né, agora em julho a gente já começa a observar animais de confinamento chegando aí também para compor essas escalas de abate, o que também colabora um pouquinho para essa pressão de baixa. Mas, de forma geral, né, pensando um pouco mais adiante aí agora para o segundo semestre, a gente deve sim ter um mercado com preços um pouco mais firmes. Como você mesmo comentou, né, a oferta nesse segundo semestre, principalmente a participação de fêmeas nos abates, elas devem começar a diminuir e também, né, no segundo semestre a gente tem um incremento da demanda, tanto da demanda pensando aqui no mercado interno, em função ali do final de ano, a gente tem as contratações temporárias e isso acaba girando aí um pouco mais a economia no mercado brasileiro, então, como também do lado das exportações. Cabe a gente lembrar, né, no final da semana passada a gente teve a confirmação aí com relação ao recorde das exportações nesse primeiro semestre de 2025 e pensando para o segundo semestre, normalmente a gente tem um volume de 18 a 20% maior no volume exportado na comparação com o primeiro semestre. Então, se a gente já teve um primeiro semestre bastante positivo com relação às exportações, isso deve continuar também no segundo semestre, o que também deve colaborar aí para esse cenário um pouco mais firme para a arroba do boi gordo, pensando um pouquinho mais adiante. Então, em resumo, né, agora em julho, os preços eles devem trabalhar um pouco mais lateralizados em função de uma melhora na oferta nesse período aí de animais ofertados para o abate, mas pensando já no segundo semestre, a gente deve ter um preço da arroba do boi gordo um pouco mais firme. Tá certo a entrada de bovinos aí de confinamento, não é? Essa expectativa toda aí em relação ao mercado.
Você falando nas exportações, a gente está trazendo agora aqui o resultado do primeiro semestre, né, positivo para o setor, né, mas a gente está com relação ao volume com exportações aí de frango, caiu para 21% no mês, resultado então daqueles bloqueios, né, provocados pela gripe aviária. A gente vê aí essa exportação caindo um pouco, mas mesmo assim, primeiro semestre positivo, tanto para a carne bovina aí, como para o mercado da proteína de frango. Ou seja, expectativa cada vez avançando mais quando a gente fala nas exportações, não é? Exatamente. Comentando um pouquinho, né, a respeito da carne de frango, né, a gente vinha com exportações muito boas ali até abril, comecinho de maio também para exportação de carne de frango. No entanto, né, com a notificação do primeiro caso, né, de gripe aviária aqui no país, a gente viu alguns embargos de alguns países, principalmente aí da China, que é nosso principal comprador, e isso acabou afetando as exportações em maio e em junho. Mas, né, agora aí, sem novos casos notificados, a expectativa é que a gente retome, né, cada vez mais esses países que estavam embargados retomem as compras aí do mercado brasileiro e a gente possa recuperar a exportação de carne de frango no segundo semestre. Né, Juliana? Expectativa para a China, né, que volte aí as compras da carne de frango. Juliana Pila, analista de mercado da Scott Consultoria. Mais uma vez, obrigada pela análise da semana, viu, Juliana? E até a semana que vem. Eu é que agradeço, Simone, mais uma vez a participação aqui com vocês e coloco a Scott Consultoria sempre à disposição. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde para você. Seguimos, gente. 15 horas.